Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 2 de história agora. Se você está assistindo esse vídeo agora pela primeira vez, você vai ter que assistir o vídeo anterior, que é a parte 1, que é a continuação do nosso assunto. Lá na parte 1, nós estávamos na página 46 e foi até a página 53. Então, agora nós vamos continuar o nosso estudo na segunda página. Então, nós estamos agora na unidade 2, né, no outro capítulo, a formação da cidadania. E nesse capítulo, é o capítulo 3, respeitar quem é diferente, nas páginas 52 em diante. Como nós já lemos a página 52, nós vamos continuar de acordo com a explicação a partir da página 53. Então, lá no início da página 53, tem lá a diversidade cultural. Há muitas culturas diferentes no mundo em que vivemos. Algumas coisas que se tornam diferentes são a língua, o comportamento, ideias políticas, religião, alimentação, festas, músicas e ritmos, construções, hábitos diários, técnicas, maneiras de trabalhar e moradias. E nós vimos no vídeo anterior alguns exemplos relacionados à língua, à moradia, à festa, à alimentação, à religião. Então, só para vocês verem o que tem de diferente no mundo, para mostrar a diversidade cultural. Essa é a ideia. E o capítulo 3 é respeitar quem é diferente. Então, lá no começo, lá na parte 1, eu discuto um pouco mais sobre isso. Então, agora nós vamos continuar a nossa leitura. Essas diferenças culturais são resultados da trajetória dos povos ao longo do tempo, assim como a relação que eles têm com outros lugares onde habitam. Tem como lugares onde habitam. Por isso, para entender essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos. Quando diferentes culturas convivem, os resultados podem ser tanto conflitos quanto novas tradições. Por exemplo, um alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil é a feijoada. De origem desconhecida, o prato tem influências indígenas, o feijão, e portuguesas, os cozidos. Hoje, muitos brasileiros têm o hábito de comer feijoada. Então, a imagem na página 53 aí, ó, é uma cumbuca com feijoada. A feijoada é uma adaptação brasileira do cozido português, prato que juntava carnes variadas com feijão, só que era o feijão branco. Agora, nós trouxemos aí, adaptamos a feijoada para o feijão preto. Então, a pergunta número 1 da página 53. Converse com seu professor e seus colegas para identificar hábitos ligados à cultura brasileira que estão presentes no seu cotidiano. Você vai pegar o seu caderno, vai lá, escreve lá no seu caderno lá de história, página 53, exercício 1. Converse com o professor e seus colegas. Vocês vão conversar com a família de vocês e perguntar o que eles sabem de alguns hábitos da cultura brasileira que estão presentes no nosso dia a dia. Então você conversa lá com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, entendeu? Com a sua tia. Conversa com alguém e pergunta isso daí e você vai escrever a resposta no caderno. Exercício 2. Existem pessoas que possuem hábitos diferentes dos nossos. E isso é muito importante. Pense em exemplos e apresente a seus colegas. Vocês vão pensar no exemplo, vão escrever alguns exemplos lá no caderno, exercício 2, na página 53. E depois vocês vão tirar a foto da página com todas as atividades e vai me mandar no WhatsApp do número particular. Tudo bem? Vamos continuar então. Página 54. A língua é um dos modos pelos quais as pessoas se comunicam e compreendem o mundo. As línguas se transformam com as pessoas que as falam. Antes da chegada dos portugueses, no território que hoje pertence ao Brasil, os povos indígenas tinham culturas muito diferentes. Exemplo dessas diferenças culturais eram as línguas e as tradições religiosas. O tupi era uma das línguas indígenas mais faladas pelos povos que viviam no litoral do Brasil quando os portugueses chegaram à América. O contato frequente entre os portugueses e várias tribos tupis resultou em intercâmbio cultural. O que é um intercâmbio? É uma troca entre dois grupos diferentes, pelo menos dois grupos. Acredita-se
que havia mais de 1.200 línguas indígenas quando os portugueses chegaram. Ao longo da história, a violência contra esses povos nativos por outros grupos indígenas e pelo colonizador fez com que muitas dessas línguas desaparecessem. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 274 línguas indígenas são faladas no Brasil, e algumas podem ainda desaparecer por causa do pequeno número de falantes. Nós vimos na aula passada, no vídeo passado, a diferença entre o número de falantes e o dos falantes nativos. Como esse assunto é sobre tribos indígenas, geralmente as tribos não têm uma população muito grande, são pequenos grupos aí e eles desenvolveram entre eles uma forma de se conversar, de se comunicar. Então eles acabaram criando cada um dentro da sua tribo e do seu desenvolvimento, seu conhecimento. Então cada grupo fala de um jeito. Então não é porque é índio que todo mundo fala indígena, é o mesmo idioma para todas as tribos indígenas. Cada uma tinha a sua própria. E imagina, muito mais línguas nós tínhamos indígenas. Só que ao longo do tempo foi se perdendo. E acredito que existe, que ainda, como eu já disse na aula anterior, no vídeo anterior, deve ter existido muita língua que já não existe mais e que a gente nunca vai saber. Nunca vai ter nem conhecimento que essa língua já existiu, né? Então tá, vamos lá. Pesquise, página 54. A forma como os povos indígenas percebem e marcam a passagem do tempo também é um aspecto importante de suas culturas. Para esses povos, mudança no ambiente indica um momento mais adequado para plantar, colher, pescar e caçar. Por isso, eles estão sempre observando o movimento dos astros, o período de reprodução dos peixes, o volume das águas nos rios, as épocas de chuva ou de seca. Essas mudanças no ambiente também mostram quando é hora de fazer celebrações e rituais religiosos. Os acontecimentos da vida da comunidade também marcam o tempo: nascimento, puberdade, gravidez e morte. A puberdade é o período aí entre criança e a adolescência, né? O amadurecimento é a mudança de idade de criança para adolescente. Bom, em um grupo, entrevistem uma pessoa idosa da comunidade que você vive. Façam as seguintes perguntas. Você observa a natureza para marcar o tempo? Você realiza atividades diferentes relacionadas às estações do ano? Quais? Você conhece festividades e celebrações que demarcam a passagem de tempo? Quando elas ocorrem? E letra D, que mudanças na sua comunidade você pode observar até agora? 2. Após a entrevista, escreva um pequeno texto sobre o que vocês descobriram e leia para a turma. Tá? Vamos lá. Essa pesquisa, vocês vão pesquisar de forma individual. Vocês vão pegar uma pessoa idosa, uma pessoa, ou pode ser a avó de vocês, ou uma outra pessoa desconhecida, né? Quer dizer, conhecida, né? Ou desconhecida também, né? Faça a entrevista, tá? O ideal é vocês verem com a própria família, por conta que nós estamos agora na pandemia, e eu acredito que não seria interessante sair para entrevistar outras pessoas, né? Por conta de nós temos que ficar em isolamento social, distanciamento social. Então eu quero que vocês façam melhor fazer com relação à família, avós, né? Para ficar mais fácil, para não ter problema. E aí vocês vão escrever no caderno esse pequeno texto, né? E depois vocês vão ler para mim. Então vai gravar lá o áudio igual o português, igual a língua portuguesa. Vocês vão gravar o áudio lendo o texto que vocês escreveram com relação à entrevista. Tá bom? Então é isso. Página 55. Quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas vivendo em aldeias. As aldeias eram, e ainda são, os espaços que os indígenas construíram para viver. Ainda hoje, a maior parte dos indígenas vivem em aldeias,
Cada povo decide como construir suas aldeias, de acordo com a sua tradição, o ambiente em que vive e a relação que possui com os não indígenas. Veja algumas características dessas aldeias. A construção das moradias pode ser feita com recursos da natureza, como palha, cipós e madeira. Algumas comunidades, devido à proximidade das cidades, estão atualmente construindo suas casas com materiais comprados, como telhas e tijolos. E também, né, só um porém, uma parêntese que não tem aí no texto, né, existem também índios aí que já moram na cidade, né? É aquilo que eu falei, como está no texto. A maioria, né, dos indígenas vivem em aldeias, mas não são todos que vivem em aldeias. Existem índios também que podem morar na cidade, tá? E não é porque é índio que você vai imaginar sempre ele com a roupa característica do indígena, né? De tanga, né? Enfim, as roupas que os índios vivem, ou vivem nus, né? Algumas tribos vivem nuas, né? Então, imagine o índio como se fosse, por exemplo, um japonês, um chinês, né? Uma outra descendência, tá? Porque muita gente pensa que índio só deve viver na mata. Não, indígena é uma pessoa, é um ser humano, pode viver na cidade também, tá? Então vamos lá, continuando a leitura. Alguns grupos constroem grandes moradias para várias famílias aparentadas. Outros grupos constroem moradias menores. As aldeias são construídas em lugares seguros e próximos a rios e florestas para garantir o abastecimento de água, a pesca e a caça. O formato das aldeias pode variar. Há aldeias circulares, em formato de U, ou em fileiras, entre outros. Então vocês estão vendo aí uma imagem, né, que tem 3 formatos de disposição de aldeias. Por exemplo, ó, a primeira aí está no formato circular. As aldeias dos Bororo e dos Kayapó são em formato circular e as moradias são construídas em volta de um pátio. Aí já no formato de U. Outras aldeias são em forma de ferradura e à beira de um rio. Os Chavante constroem aldeias nesse formato. E a terceira imagem, algumas aldeias têm as moradias em fileiras, como as aldeias dos Carajá e dos Munduruku. Então são imagens aí representando os formatos mais comuns das aldeias indígenas no Brasil. As moradias representadas são ilustrativas e as cores também fantasia. Como assim? Significa que não é só dessa forma e não é pintadinho do jeito que está aí. Cada uma faz do seu jeito, tudo bem? Né? Com o material que tem disponível no lugar que ele está. Tá? Minha coleção de palavras de história. Você deve ter notado a presença de uma expressão bem importante nessa página. Essa expressão é bastante usada por historiadores e estudiosos. É a palavra aldeia. Então você vai discutir com a sua família, todas as aldeias indígenas são iguais? Então você vai colocar lá no seu caderno, página 55, exercício 1, copia a pergunta e responde. E exercício 2, descreva no caderno algumas diferenças entre aldeias indígenas e as cidades. Então, qual que é a diferença entre uma aldeia indígena e uma cidade? Então, você vai lá e vai escrever para mim. Página 56. Quando entraram em contato com povos indígenas, após 1500, os portugueses perceberam que o trabalho e os alimentos eram divididos entre todos. Homens, mulheres, crianças, idosos tinham tarefas diferentes, mas todos colaboravam para a sobrevivência da aldeia. Essa característica da cultura daqueles povos indígenas causou muito espanto aos portugueses, porque na Europa havia muitas diferenças sociais, e as riquezas e as terras não eram divididas de forma igualitária entre todos. Na cultura europeia havia a ideia de propriedade privada, que cada um tem a sua casa. Enquanto nas sociedades indígenas essa ideia não existia. Não apenas a falta de propriedade privada diferenciava a cultura indígena da portuguesa. Como vimos nos capítulos anteriores, as crenças religiosas e a organização política também eram diferentes e causavam grande espanto aos portugueses. Então essa imagem aí, ó. Os hábitos culturais indígenas causaram estranhamento nos europeus.
Um exemplo disso foi a dança praticada pelos Tupinambá, que viviam no litoral do Brasil antes da chegada dos europeus. Essa é uma gravura representando a dança Tupinambá, feita por Theodore de Bry no século XVI. 1. Portugueses e indígenas encaravam a terra, a terra e as riquezas de forma diferente. Qual era o ponto de vista de cada um? Então você vai lá, página 56, exercício 1, e você vai escrever no seu caderno. 2. Escreva uma frase usando as palavras comunidade, trabalho e propriedade. Fácil, né? Exercício 2 lá no caderno, né? Escreva uma frase utilizando essas palavras. Página 57. Os africanos trazidos para o Brasil também tinham uma cultura muito rica e diversificada. Um exemplo são as relações familiares, que eram e continuam sendo muito importantes para as sociedades africanas. Contudo, muitas vezes, a ideia de família dessas sociedades era bem diferente da nossa. Na África, entre alguns povos, todos os filhos que nasciam se tornavam parte da família apenas da parte do pai. A mãe e seus parentes não eram considerados da mesma família que o filho. Mas existiam outras sociedades em que ocorria o contrário, e todos os filhos faziam parte apenas da família da mãe. Também existiam sociedades em que os homens podiam se casar com várias mulheres e formar grandes famílias, mas isso não ocorria em toda a África. Alguns povos consideravam que essas ações de um dos membros da família eram responsabilidade da família toda. Assim, se uma pessoa cometesse um crime, todos seriam punidos. O trabalho era dividido entre os membros da família. Geralmente as mulheres eram responsáveis pelo trabalho agrícola, enquanto os homens deviam construir as casas, caçar, cuidar do gado e proteger a família. O texto a seguir explica como era a infância de crianças africanas. Vamos lá ao texto. Os anos da infância dividiam-se entre folguedos, brincadeiras, né, significa brincadeiras, e aprendizado. Um aprendizado prático, no qual as crianças acompanhavam os pais na labuta diária. Ao chegarem à puberdade, época da vida em que se ocorre a passagem da infância para a adolescência, eram afastadas por um breve tempo de convívio da comunidade e reclusas em cabanas no meio do mato. Tomavam conhecimento das tradições do grupo e eram submetidos a rituais de iniciação. Tem uma tribo indígena que é assim mesmo. Com relação à puberdade. Quando ele vai passar da infância para a adolescência, ele fica afastado da tribo, fica dentro de uma árvore até, eles fecham assim a árvore e ele fica ali. Tem uma tribo que eu assisti um dia, parece que o adolescente ficava 1 ano lá dentro desse local, né? E assim, ainda passava por rituais de formiga no seu corpo. As formigas ferroavam a forma também, a alimentação era diferente, né? Que quando ele saía dali da árvore, ele saía já com o corpo até formado, assim, mostrando que desde quando ele entrou na árvore até quando ele saiu, a diferença do seu corpo, a forma, ele estava mais, assim, um pouco maior, mais forte, né? Mostrava que ele tinha feito essa passagem da infância para a puberdade. Agora, o nome da tribo eu não lembro, mas eu lembro que eu assisti uma reportagem que explicava uma dessas tribos, desses rituais de iniciação que tinha nessa tribo indígena, né? Exercício 1, página 57, escreve lá no caderno. Não, esse aqui dá para fazer no livro, esse não precisa fazer no caderno não, dá para fazer no livro aí. Como era a vida das crianças na África, de acordo com o autor do texto? E a vida das crianças na África era parecida com a sua vida de criança de hoje? Então você vai escrever no livro aí a resposta. Se não couber a resposta no livro, se você vê que a resposta não vai caber, você vai lá no seu caderno, escreve página 57, exercício 1 e responde no caderno. Para vocês terem mais linhas para poder escrever a resposta mais completa. Tá bom? Então vamos para a próxima página. Página 58. A família era muito importante para os povos africanos, mas outras formas de organização social tinham igual importância. Alguns deles mantiveram a vida nômade,
mesmo após o domínio da agricultura. Ou seja, ficava num lugar, passava um tempo ali, depois ia para outros lugares para tentar condições melhores, né? Então, assim formavam pequenos grupos que se deslocavam de tempo em tempo pelo continente, buscando caças e terras boas para a plantação de legumes, grãos e frutas. Em algumas regiões, as famílias formavam pequenas aldeias nos quais todos se ajudavam a produzir pequenos alimentos e se proteger de invasores. E existiam também pequenas aldeias onde tudo era compartilhado por todos. Em outros locais, surgiram reinos formados por diversas aldeias e também por grandes cidades, repletas de casas e construções complexas. Estes reinos se estendiam por um território muito grande, como o reino de Benim, na costa oeste da África. Então aí nós temos aí, um desenho mostrando como que eram as construções na cidade de Benim, capital do reino de Benim, o importante reino africano entre os séculos XV e XIX. Um desenho feito por um oficial britânico em 1897. Então, olha, com essa imagem aí você vai utilizar para responder a próxima questão. Observe atentamente a imagem e depois responda. Letra A. O que é possível afirmar sobre a cidade de Benim com base nessa imagem? Olhando para essa imagem aí, o que você consegue afirmar? E escreve, então, a resposta aí, o que você acha que você consegue dizer que essa imagem está mostrando. Letra B. Todos os povos africanos viviam em cidades parecidas com Benim? Então, sim ou não? E por quê? Então, você não entendeu? Você vai pegar o seu livro, você vai voltar, vai refazer a leitura e aí você vai responder essa questão. Não só refazer a leitura, mas lembrar de tudo aquilo que eu falei, tanto no vídeo 1 como eu falei até agora. Então, beleza. Página 59 agora. As construções africanas também se diferenciavam entre si. Em algumas regiões, as casas tinham terraços, pátios e paredes de pedra, por causa da influência dos costumes europeus. Em outros lugares, as casas eram feitas de madeira, pedras ou barro e cobertas com folha de árvores. Outra técnica de construção importante é conhecida no Brasil como pau a pique. As paredes eram construídas com pedaços de madeira ou vara e preenchidas com barro socado. Podiam ser usados azeite de dendê, manteigas e óleos para deixar o barro mais forte e duro. Essa técnica permitia a construção de casas, mas também de prédios religiosos, como as mesquitas islâmicas. O adobe também era muito empregado na África. Essa técnica consiste em fazer tijolos com lama, terra, água, grama e outros materiais facilmente encontrados na natureza. O adobe possibilitou a construção da grande mesquita de Djenné, localizada no atual território de Mali. Esse local é considerado patrimônio histórico da humanidade e é uma das maiores construções de adobe do mundo. Então, olha uma casa de pau a pique aí na República de Malawi, na África, em 2016. Observa como que era formada aí, né, o formato da construção dessa casa. E mesquita é um edifício religioso onde se pratica o islamismo. Página 59, exercício 1. Os africanos só construíam casas de pau a pique? Justifique sua resposta. Então você vai lá no caderno, página 59, exercício 1 e responde. Exercício 2. Converse com o professor e seus colegas. Então vocês vão conversar com um parente, com a família. Quais são as principais formas de construção de casas aqui em Ipameri, na comunidade em que vocês vivem? Que tipos de formas de construção nós temos aqui na nossa cidade? Então você vai lá no caderno, página 59, exercício 2 e responde lá. Depois que respondeu todas as questões, bate a foto e manda no WhatsApp no meu número privado. Vamos lá, tá quase acabando. Página 60. Os europeus também tinham uma cultura rica e diversificada. Na época da chegada dos portugueses à América, em 1500, muitos países europeus haviam acabado de se formar e outros ainda estavam em formação. Naquele período, grande parte dos europeus vivia em grandes propriedades rurais. Nelas, os camponeses plantavam seus alimentos, construíam suas aldeias e fabricavam a maior parte dos objetos necessários para a vida cotidiana. As grandes propriedades rurais
Eram comandadas por um nobre, que tinha autoridade para organizar as leis e cobrar impostos. Além disso, era comum que as propriedades tivessem castelos e, ao redor deles, grandes muralhas de madeira e pedra que ajudavam na defesa do território. As cidades naquela época não eram muito grandes. Paris, Londres e Lisboa, por exemplo, eram muito menores do que são hoje. A Igreja Católica tinha grande poder e controlava a produção de obras de arte e de livros. Por isso a cultura europeia era muito marcada pelas ideias católicas. Aí nós temos aí na página 60 uma imagem, né? Iluminura do manuscrito francês de cerca de 1416, representando o trabalho dos camponeses e um castelo ao fundo. Olha que interessante a riqueza de detalhes neste desenho. Exercício 1, página 60. Que tipo de atividade os camponeses já estão realizando na imagem? E 2. Por que havia grandes muralhas ao redor do castelo? Pensa um pouquinho, e por que existe muralha em volta do castelo? Acho que essa pergunta é fácil de responder. Então você vai lá e responde aí no livro. Se não couber no livro, vai lá no caderno e coloca no caderno. Coloca assim direitinho. Página 60, exercício 1 e depois exercício 2. Tá? Página 61, para nós encerrarmos o nosso assunto. A alimentação dos europeus, naquele período, não era muito variada. Alguns dos principais alimentos eram feitos à base de trigo, como a farinha, para produzir pães. Apenas a nobreza consumia carne regularmente. Os alimentos doces eram feitos com frutas e mel, porque o açúcar era um produto muito caro. Politicamente, a sociedade na Europa era organizada em 3 grupos principais: o clero, que eram os membros da igreja, a nobreza e os camponeses. Uma das formas de diferenciação destes grupos eram as vestimentas, as roupas. Enquanto a nobreza usava peles, tecidos de seda, roupas coloridas e carregavam armas, os camponeses usavam blusas e calções de pano simples e sem cores vivas. As habitações eram construídas principalmente com materiais como barro e madeira. Construções mais importantes, como igrejas, castelos e algumas residências da nobreza, podiam ser feitas com materiais mais resistentes, como pedras e telhas. Então, olha que legal essa imagem na página 61, lá em cima, né, do século XV, representando os 3 grupos da sociedade europeia no período. Exercício 1. Identifique na imagem acima, essa imagem que eu acabei de discutir, cada um dos 3 grupos da sociedade europeia no século XV e justifique a sua escolha. Tá? 2. Essa divisão social dos povos europeus também existia nas sociedades indígenas do território que hoje pertence ao Brasil. Por quê? Essa divisão, como lá os europeus dividiam lá, né, clero, nobreza, camponeses. Existia uma divisão assim nas sociedades indígenas aqui no Brasil? Se sim, por quê? E se não, por quê também? Tá? Não esqueçam de colocar as respostas direitinho e escrever com letra bonita, hein? É para escrever com letra bonita. Tá certo? E é isso, meu povo. Por hoje tá bom, né? Nós estudamos bastante história, espero que vocês tenham gostado, tá? Então não esqueçam de fazer as tarefas, não esqueça de tirar a foto e me mandar, tá? Para nós podermos aqui para fazer as anotações para vocês, tá? Não se esqueça, muito obrigado, fique em casa, se sair usa máscara, álcool gel, todas as informações que vocês já sabem, já estão cansados de ouvir e de falarem, né? Mas tomar cuidado porque esse vírus ele ainda é muito perigoso. Então tomem cuidado, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, morrendo de saudades e até o nosso próximo encontro. Tchau!